Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês minha última leitura, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu terminei de ler esse livro há mais de 15 dias e eu ainda não consigo pensar em outra coisa. Inclusive, eu até tentei começar um outro livro, mas eu não consegui. É como se eu ainda estivesse digerindo cada palavra que eu li nesse livro, escrito pelo brilhante Gabriel Garcia Marques, um escritor colombiano que nasceu ali em Aracataca, no norte da Colômbia, próximo quase ao mar, né? Não tão perto, mas próximo de Barranquilha. E um texto, pessoal, que não por acaso conferiu a Gabriel Garcia Marques, né? Claro, observando o conjunto todo da sua obra, mas essa obra aqui foi fundamental para garantir para ele o Prêmio Nobel de Literatura ali em 1982. Foi o primeiro escritor latino-americano a receber esse feito e não é por acaso. Esse livro aqui é uma obra de arte. Todo livro, né, todo livro de literatura é uma obra de arte, mas esse livro aqui é impressionante. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão muito bacana, muito bem produzida da editora Record, que está num preço super acessível, inclusive, eu comprei por R$ 37 e tem um toque muito especial. Foi traduzido pelo Éric Nepomuceno. O Éric Nepomuceno, eu o conheci através de uma outra tradução, vou pegar aqui, que é a de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Inclusive foi através de Pedro Páramo que eu cheguei também em Gabriel Garcia Marques. E o Éric Nepomuceno, ele faz não só a tradução desse livro, mas ele também faz o prefácio. Eu gravei um vídeo já sobre o Pedro Páramo. Para mim foi também uma das leituras mais impressionantes que eu já fiz. Um texto curto, né? Nesse caso aqui, pouco mais de 100 páginas, acho que até, não sei se vai chegar a 100 páginas, acho que sim, chega a quase 100 páginas, ou um pouquinho mais de 100 páginas, e que, sem dúvidas, Juan Rulfo, né, parceiro, amigo de Gabriel Garcia Marques, influenciou em alguma medida o texto do Gabriel Garcia Marques. Mas olha que curioso, o Éric Nepomuceno é mais do que um tradutor. Inclusive, ele nem gosta de falar que ele é um tradutor, ele gosta de dizer que ele é um escritor, jornalista. Ele foi não só amigo do Gabriel Garcia Marques, seu tradutor, mas também foi amigo, tradutor do Eduardo Galeano, do próprio Juan Rulfo, com quem ele trocava muito. Então, de uma delicadeza, de uma poesia essa tradução. A tradução, que hoje com a inteligência artificial, né, parece cada vez mais uma atividade mecânica, mas ela de fato é uma reinterpretação, ou em alguns momentos uma interpretação contextualizada da obra de qualquer autor. E o Éric Nepomuceno, eu já assisti várias entrevistas dele, a forma como ele fala do Gabriel Garcia Marques, desse encontro que ele tem com o Gabriel Garcia Marques através do Eduardo Galeano, vai revelando não só um respeito, um amor, uma amizade profunda, mas uma poética, uma forma de escrever que é absolutamente impressionante. Eu acho que eu poderia dizer com muita tranquilidade que eu me reapaixonei pela leitura em português, graças ao Éric Nepomuceno e às suas traduções tão belas. Nos últimos anos, eu confesso que eu passei a ler muito mais em inglês do que em português. Eu passei durante alguns anos, eu diria aí, os últimos 5 anos, pelo menos 6 anos, acreditando que toda leitura que eu fizesse de lazer, ela teria que ser em inglês para me auxiliar também no aperfeiçoamento aí do idioma. Só no último ano para cá, exatamente com Pedro Páramo, que eu voltei a ler em português. E eu não poderia ter escolhido livros mais incríveis. Cheguei inclusive a Pedro Páramo através do professor João Rocha, numa sugestão que ele fez. E a partir disso eu estou aqui mergulhada, encantada, extasiada com 100 Anos de Solidão. Eu conheci o título 100 Anos de Solidão através de uma letra da Ana Carolina, em que ela menciona assim: eu vou ler meu livro 100 Anos de Solidão, e nada melhor que ficar a sós com a voz e violão. O nome da música é Voz e Violão.
que eu conheço há, sei lá, mais de 15 anos, com tranquilidade. Sempre fui uma fã da Ana Carolina, né? Lá na minha adolescência, né, sem muitas outras referências, e tendo ela como uma referência fenomenal, não só como cantora, mas como uma cantora LGBT que ia mais. Então, assim eu conheci o título. Também revisitei o título através de um livro do professor Marcelo Paixão, que escreveu um livro brilhante chamado 500 anos de solidão, para falar sobre a América Latina, Brasil, etc. Mas nunca, confesso aqui para vocês, tive vontade de ler 100 anos de solidão. Eu nunca nem sequer pesquisei sinopse ou coisa do tipo. E quando eu terminei de ler aqui o Pedro Páramo, eu fui fazer umas outras leituras, até vou gravar uns vídeos depois sobre elas, porque também foram maravilhosas. E por um momento eu pensei assim, poxa, e essas leituras ou foram sci-fi, ou foram leituras aleatórias, e eu pensei, eu queria ler um gênero diferente. E aí, pesquisando bastante, cheguei a 100 Anos de Solidão. Mas confesso que quando eu li ali a sinopse, eu pensei, nossa, vai ser um livro meio denso, talvez até cansativo. É um livro que tem quase 450 páginas. Falei, acho que não quero um livro tão denso, prefiro um livro mais tranquilo, para só espairecer e ativar, né? Ou minha criatividade, ou não pensar muito. E aí, mesmo pesquisando vários outros títulos, eu sempre chegava a esse e decidi comprar. Comecei até a ler no Kindle, tá ali, não trouxe aqui agora o Kindle, mas falei, é um livro grande. Eu acho que livros maiores em termos de páginas, eu prefiro ler na versão física, para não me perder ou ter a vontade, às vezes, de voltar, né? No livro físico acaba sendo mais rápido do que no Kindle. No Kindle é possível, mas no livro físico é mais rápido. Deixa eu lá pegar o Kindle só para mostrar. Então, até comecei a ler, então voltando, né? Até comecei a ler no Kindle, mas optei por fazer a compra, especialmente, e aí eu vou parabenizar de novo a editora Record por ter feito uma versão de tanta qualidade a um preço tão acessível, menos de R$ 40. Hoje em dia a gente não compra quase nenhum livro por esse preço, e esse livro tem uma capa gostosa de pegar. E a qualidade, o tamanho das fontes, assim, impressionantes. Esse livro, pessoal, ele na verdade foi até recentemente adaptado para filme na Netflix, mas eu confesso que eu vi a adaptação de Pedro Páramo e achei tão desanimadora que eu não vi nada além do trailer do filme que a Netflix fez. Talvez em algum momento eu assista a versão em filme e faça aqui algum comentário. Embora os filmes eles tentem alcançar a complexidade do pensamento, raciocínio dos autores, né? Nem sempre isso é possível e está tudo bem. Então já tenho aqui quase 10 minutos eu falando do meu encantamento. Pessoal, é um encantamento que eu vou falar uma coisa que antes de começar a falar do livro. Eu li esse livro em menos de um mês, né? Então conciliando com as minhas atividades, trabalho, etc. Eu estava num nível que eu acordava de madrugada para ler esse livro. Eu dormia lendo esse livro e quando dava ali 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, eu acordava espontaneamente para continuar a ler esse livro. Isso não acontecia comigo, assim, sei lá, há muitos anos. Eu sempre fui na adolescência uma leitora ávida, mas já tinha muito tempo que isso não acontecia comigo. Eu não conseguia parar de pensar em outra coisa a não ser 100 Anos de Solidão. E mais, tá? Quando eu vi que estava lendo muito rápido, então lembre-se que eu li em menos de um mês. Quando eu comecei a perceber que eu estava lendo muito rápido e vi, nossa, só faltam 100 páginas para terminar o livro, eu comecei a parar de ler com essa velocidade e estava num ritmo assim de ler às vezes só 3, 4, 5 páginas por dia, 10, máximo 15, e aí ia segurando. Por quê? Gente, isso nunca aconteceu comigo. Porque eu não queria terminar de ler o livro. É a primeira vez que isso aconteceu, que isso acontece comigo. E aí teve um dia que eu fiquei segurando tanto, aí faltavam 50 páginas, né? Aí eu falei, não, eu acho que eu preciso terminar esse livro. Aí fui, sentei e
pouquíssimo tempo eu terminei esse livro chorando, sorrindo, me emocionando, me inspirando. Já estou me emocionando de novo. Como foi durante toda a leitura. Da primeira página até a última página, eu fiquei impressionado. Não vou dizer da primeira página, porque essa versão, a primeira página dela, é com uma árvore genealógica, né? É com a árvore genealógica da família que está envolvida nessa trama. Observe que já tem quase 15 minutos de vídeo, eu não falei do livro ainda. Eu só estou falando do quanto esse livro marcou a minha existência, ao ponto de eu comprei um caderno, eu tenho vários cadernos, depois eu vou fazer um vídeo só de cadernos. Eu comprei um livro só para... Era um livro para ser livro de referências da minha pesquisa, outras coisas. Mas eu transformei ele em um livro só de citações... em um livro não, em um caderno, só de citações, trechos, né, do livro que eu estivesse lendo, mas era 100 anos de solidão, né? Começou com isso, eu nunca tinha pensado fazer desse o objetivo desse caderno. Eu vou começar então aqui minha análise do livro. Eu espero e não quero também dar muitas informações, me parece um pouco chato fazer isso, porque no final você não entende bem sobre o que é o livro, mas a beleza desse livro está em você ir descobrindo o que envolve essa ideia de viver uma experiência que envolve 7 gerações de uma mesma família que vai, aí, portanto, passar mais, a gente vai acompanhar essa família por mais de 100 anos, né? Então aí, por isso o nome. E quais são os aspectos que envolvem essa família dos Buendia. Os Buendia. Esse é o sobrenome da família que vai ser ali primeiro formada pelo José Arcádio e pela Úrsula. Então aqui, quando você provavelmente pegar essa versão do livro, você vai ver essa árvore genealógica, não vai ter muito sentido, por isso que eu não digo que foi da primeira página, a primeira página considerando esse diagrama aqui que fizeram, né? Mas quando você começar aqui, nas primeiras linhas, você já percebe que tem uma coisa diferente. O livro, ele conta a história da família dos Buendia, que aí é iniciada, né, por José Arcádio Buendia e pela Úrsula Iguarã, que é a sua esposa, e como é que essa família, que nasce pela união de 2 primos, né, ela vai se desdobrando e construindo a sua história dentro de um povoado, né, chamado Macondo, que para mim tem uma sonoridade tão bonita quanto a terra de Gabriel Garcia Marques, que é Aracataca, na Colômbia. A escolha de cada nome, de cada personagem, de cada personalidade envolvida aqui é de um requinte, é de uma beleza. Esse livro ele foi escrito por Gabriel Garcia Marques em 18 meses. É um livro que foi escrito num curto espaço de tempo, tá? E ele vai dizer o tempo inteiro, o Gabriel Garcia Marques, que a história de Macondo, a história dos Buendia, é muito atravessada por tudo aquilo que ele ouvia enquanto ele era uma criança criada em Aracataca pelos seus avós. A categoria, né, o gênero literário de 100 anos de solidão seria o que vai ser chamado de realismo mágico. Mas o próprio Gabriel, ou Gabo, como ele era chamado, não gostava desse termo. E eu, quando vejo as entrevistas do Gabriel Garcia Marques, e passo também aqui depois, né, de uma leitura e depois de revisitar a leitura, também concordo 100% com ele. Ele vai dizer o seguinte: olha, essa ideia de realismo mágico, né, essa ideia de uma realidade que se mistura com fatores sobrenaturais, fantásticos, mágicos, e, portanto, a necessidade de criar uma categoria para definir esse encontro entre a realidade e o que é mágico, fantasioso, para ele parece desnecessário, considerando que na América Latina, e eu achei isso fenomenal, não há necessidade de se construir uma separação entre aquilo que existe como visível e aquilo que existe como invisível. Para nós, não tem necessidade de chamar isso de realismo mágico. Na nossa experiência latino-americana, realidade e fantasia se misturam o tempo inteiro. E aí ele vai narrando o quanto que a construção de 100 anos de solidão
ela vem de inspiração das histórias que as avós, aliás, a avó dele contava para ele, ou que ele via das tias, ou que ele ouvia ali na experiência vivendo os tempos de infância em Aracataca. Depois ele vai morar ali na capital para estudar e tal, mas tudo o que vem de 100 Anos de Solidão vem das inspirações dessas histórias fantásticas que ele ouvia na família dele. E pessoal, lendo esse livro o tempo inteiro, eu sou uma pessoa que hoje mora no Rio de Janeiro, mas eu sou nascida e criada no interior de Minas Gerais, que não era uma zona rural, era uma cidade relativamente grande para Minas Gerais, 120 mil habitantes, mas eu vivi boa parte da minha infância nesse trânsito indo para a roça. E mesmo ali, na minha cidade original, cresci ouvindo histórias que hoje a gente chamaria de fantásticas, né? E percebi, eu acho que tem um pouco desse meu encontro aqui com Gabriel Garcia Marques, com o encontro da minha infância também, com as histórias fantásticas que eu ouvia, não só as minhas avós contarem, mas a minha mãe, as minhas tias-avós, meus tios-avós, e o entorno ali da vizinhança, que alguém sempre trazia uma história absurda, mas que era contada com muita convicção e com uma verdade muito convincente, né? Vamos dizer assim. É assim que Gabriel Garcia Marques conta para nós as experiências de Macondo. Macondo, então, é um povoado que vai ser criado e ali por José Arcádio, um sujeito inventivo, muito curioso, criativo, e que com a sua esposa Úrsula vai fundar Macondo junto com outros companheiros ali do seu antigo povoado, por um motivo que é muito interessante para quando você lê o livro você entender. O que é legal nesse livro é porque a gente começa sabendo que Macondo é um povoado muito distante e que boa parte das novidades que chegam através dos povos ciganos, né? E aí o grande representante dessa experiência de contato que Macondo vai ter com o mundo exterior é através de Melquíades, um dos ciganos. Eu fiquei muito pensativa sobre como é que os povos ciganos interpretam a representação que eles têm aqui no livro, mas sem dúvida eles são peça-chave para a gente entender alguns elementos fundamentais na história, né? O livro, então, ele vai contando para a gente desde o dilema, né, do casamento entre primos até a maneira como os filhos desse casal eles vão se comportando ali em Macondo. Tem uma presença muito forte, né? Não só dos povos ciganos, mas também aqui de uma das personagens, né? A Pilar Terneira, que lê o futuro dos Buendia, que é aquela que cuida das ervas, das beberagens. E no final, pessoal, eu não quero contar tudo, mas o que a gente vai aprender aqui é como Macondo e a família dos Buendia, elas de alguma forma vão contando para nós a experiência não só daquele povoado, mas da própria América Latina, numa perspectiva mais ampla e, em certa medida, né, da própria humanidade, de uma forma muito leve. Então, essa é a sugestão que eu daria. Por que você deveria ler 100 Anos de Solidão, mesmo sendo um livro longo, tá? Porque é um livro muito leve, muito engraçado, mesmo ao tratar de tragédias, né, eventualmente, de guerras, de convicções, de política. Ele vai tratando isso, o livro, de uma forma tão envolvente, tão majestosa, tão criativa e tão próxima dos nossos cotidianos, que torna tudo absurdamente agradável. Desde os inventos da ciência moderna, até as lutas pelos direitos do trabalho. Olha que curioso, até as guerras de definição, né, entre conservadores, liberais, até mesmo o direito ao amor, né? Quem pode amar, quem não pode. Isso vai aparecendo no texto de uma forma tão brilhante, tão envolvente, mas de novo tão leve. Eu nunca vi, estou dizendo para vocês, uma pessoa que lê bastante desde os 13 anos, pelo menos, né? Eu diria até antes, porque eu lia muito o que tinha na minha casa, mas ler de maneira sistemática desde os 13 anos, eu nunca vi um uso da linguagem de uma forma tão bonita. Eu poderia dizer uma outra coisa, tá? Eu sou uma pessoa fascinada em ficção científica por conta da relação que se estabelece sempre com o tempo,
O tempo e o espaço estão sempre presentes. E aqui, a ideia de tempo, e aí a gente tem a grande matriarca da família, que é a Úrsula, ela vai sendo muito demarcada aqui, né? Qual o lugar do tempo na narrativa dessa família de 7 gerações, né? Qual o lugar da solidão nessa narrativa dessa família de 7 gerações? O tempo, ele vai sendo lido de uma forma, gente, que não é linear. Não é essa linguagem de tempo progressiva, positivista, que a gente acha que... É tanto que a gente usa o termo sempre, né? Uma linha do tempo, como se o tempo fosse progressivo. Aqui, o tempo ele é não só circular, ele é o tempo espiralar, né? Tem até um livro sobre o tempo espiralar. O tempo, ele vai construindo-se através de uma espiral mesmo, né? Ele vai, ele volta, ele vai e ele volta. E cada personagem vai dizendo pra gente como esse tempo vai e volta. Desde os nomes dos personagens que se repetem, né? Para quem é do interior, de família muito grande, sabe que era muito comum, né? A pessoa ter o mesmo nome do avô, da avó. Não é tão comum as pessoas terem nomes diferentes como o meu, assim, né? Graciele, etc. Isso já é uma coisa mais recente, mas no geral era sempre José, Pedro, sempre Tino, Maria. E aqui a ideia do tempo que se repete, o tempo que não se repete fazendo exatamente igual, né? Mas mudando alguns elementos, por isso que é uma espiral. Os Josés, os Aurelianos, eles vão se repetindo através do tempo e de alguma forma as suas histórias. Eu vou citar aqui só algumas passagens, pessoal. Em geral, em livro de literatura, eu não costumo fazer marcações, mas esse livro, quando eu comecei a ler algumas frases, eu falei, gente, eu nunca vi nada assim na língua portuguesa antes, né? Então, por isso, de novo, a tradução do Éric Nepomuceno é tão, mas tão bonita, tá? Eu vou ler aqui, olha que coisa mais linda. Aqui, quando a gente vai falar sobre o Aureliano, que é um dos Aurelianos, né, o Coronel Aureliano, ele vai ter um papel de destaque crucial, né? Inclusive porque ele vai ser uma grande personalidade nas guerras aí, do contexto do livro. E aqui tem uma passagem, né? Página 321. Aureliano carregava nos bolsos os compromissos homeopáticos da subversão. Pessoal, olha que coisa mais linda, assim. Carregava nos bolsos os comprimidos homeopáticos da subversão. Olha sinceramente, é uma coisa assim mas tão linda. Deixa eu ler outra passagem que eu separei, né? Aqui tem uma passagem que envolve uma das personagens, mas eu não vou dar tanto detalhe, mas diz o seguinte, página 259. Salvo me engano, aqui é a Amaranta, tá? Jogou em cima deles a carga de ódio que não conseguia mais aguentar no seu coração. Parece bobo, né? Não sei se eu estou conseguindo transparecer a beleza das palavras jogadas aqui por esses autores. Olha aqui, por esse autor, aliás. Passava os dias mastigando sombras. O mundo vai se acabando pouco a pouco. Agora aqui uma passagem importante para essa questão do tempo, né? Isso aí é a Úrsula falando, que é a grande matriarca. Isso aí eu sei de cor, gritava a Úrsula. É como se o tempo desse voltas redondas e tivéssemos voltado sempre ao princípio. Gente, é muito bonito, é um texto surpreendente, é um texto eu não sei nem dizer o quanto eu me sinto agradecida por ter lido esse livro. Realmente a literatura, a leitura, ela é encantadora, pessoal. Esse livro, o Gabriel Garcia Marques, ele dizia que um escritor, uma escritora, ele tem que estar sempre preocupado em não só encantar quem lê, mas hipnotizar quem lê. Em vários momentos eu não conseguia parar de ler. Eu me sentia absurdamente hipnotizada, tá? Hipnotizada. Eu tô querendo ler algumas coisas, mas sem dar spoiler, né? Olha que coisa bonita aqui. Vou ler uma passagem, né? A única coisa que ficou... não, essa eu não vou ler porque é um pouco spoiler. Achou o ridículo o formalismo da morte. Na verdade, não se importava com a morte, mas com a vida.
Olha isso, gente. E o vento das tumbas entrava pelas janelas e saía pelas portas do quintal e deixava as paredes caiadas e os móveis curtidos pelo salitre dos mortos. Pelo amor de Deus, olha, entrou em um estado de alucinada lucidez. Aqui, pessoal, eu poderia citar várias outras passagens. É, é para mim, um dos livros mais bonitos da minha vida. Eu acho que não, aqui eu finalizei aqui, escrevi aqui, ó, são passagens de 100 anos de solidão, o livro mais lindo que eu já li na vida. É o livro mais lindo que eu já li na vida. É um livro que pensa sobre a natureza humana, ele pensa sobre os dilemas de uma sociedade que vai se constituindo e vai trazendo algumas coisas que até então não eram vistas como necessárias, mas se tornam. É um livro sobre a nossa experiência no mundo e o quão solitária ela pode ser, mesmo vivendo em coletividade, e o quanto é possível, a partir dessa solidão, se compartilhar. Aliás, a partir da experiência da coletividade, se compartilhar solidões. Então, é belíssimo. Eu recomendo qualquer pessoa que leia esse livro o quanto antes para se encantar, para se deslumbrar com um dos fechos narrativos mais belos. Não é por acaso esse prêmio Nobel. Em geral, embora eu tenha sido uma pessoa que recebeu um prêmio nacional também, no caso dele é um prêmio mundial, né? Eu sempre penso o seguinte, olha, a premiação, ela realmente laureia pessoas que têm uma notabilidade na sua área, mas não significa tudo, né? Então, em relação ao Prêmio Nobel de Literatura, eu particularmente nunca tinha parado para tomar atenção. E o próprio Gabriel também tinha uma leitura um pouco crítica sobre essa ideia de premiação. Mas não poderia haver um Prêmio Nobel mais... aliás, não poderia haver uma premiação mais justa do que essa. Eu me sinto muito feliz em ler esse livro. Parabenizar ele de novo, nem que precise, quem sou eu para dar parabéns para Eric Nepomuceno, né? Porque ele traduziu com uma maestria tão bela as palavras e a proposta de Gabriel Garcia Marques. Eu, sem dúvidas, eu vou ler também depois o original em espanhol, em castelhano, né? E quero poder me reencontrar com Zé Arcádio, Úrsula, os vários aí... os vários personagens, as várias personagens, os Aurelianos, as Fernandas, os Arcádios. Agora sim, olhando, né, porque nem tudo são flores também, né? Olhando com os olhos que eu tenho hoje, né, e talvez você, ao ler, né, esse livro ou ouvir esse livro, você possa também ter um pouco esse choque. Tem alguns elementos aqui que hoje seriam lidos com bastante crítica, tá? Sem dúvidas, a maneira, às vezes, como o Gabriel ele caracteriza personagens negros aqui não é muito agradável. Tem alguns termos, passagens que, se o texto, por ele mesmo, né, sofresse alguma revisão, seria, sem dúvidas, alterado. Tem alguns estereótipos raciais aqui muito difíceis em torno de pessoas negras, na caracterização dos personagens. Também tem a relação aí das crianças, né? Que é pouco não, né? É muito complicada, especialmente a gente vai ver em torno de um dos personagens. Então tem algumas caracterizações. Aí eu estou falando especialmente da Remédios, para quem lê aí o livro vai entender. É muito complicado, difícil de ler. Você fica até, esse momento eu até pensei, não sei se eu quero continuar lendo o livro. Aí depois você vai também, o próprio livro vai, em alguma medida, criticando essa situação ao longo do tempo, né? De uma maneira interessante, mas é difícil. E eu também fico com dúvida em relação aos personagens ciganos, como é que a comunidade cigana, Romani e outros, né, leram a sua participação no livro, se como homenagem ou não, mas que os povos ciganos aqui têm um papel central no livro, eles têm. E, gente, que final de livro!
Se o início é de tirar o fôlego, o final do livro, eu fiquei sem palavras, tá? Então, eu falei, não falei nada sobre o livro, porque eu não vejo como falar desse livro sem entrar em detalhes específicos. Então, basicamente, o livro conta a história dessa família, dos Buendia. A família vai ser acompanhada por 7 gerações dentro dali de Macondo, mas nesse acompanhar nós vamos desde seguir a trajetória individual dos personagens até mesmo a trajetória de não só o povoado de Macondo, mas desse território onde ele está inserido, né, um território imaginário, mas que coincide muito com as experiências da América Latina. E eu acho que não só da América Latina, ele tem uma linguagem universal. Eu acho que tudo, talvez, quem for ler aqui vai conseguir identificar vários elementos comuns em diferentes cidadezinhas do mundo. E como essas 7 gerações da mesma família vai ser atravessada por traições, por encontros amorosos, outros não tão amorosos, casamentos arranjados, outros não, por situações que envolvem morte, nascimentos, medo do nascimento de alguns, a experiência da alegria, a experiência da clausura, da negação da alegria, a abundância em alguns momentos, e a fartura, né, portanto, mas também às vezes momentos de extrema escassez e falta do que, inclusive, se alimentar, a experiência da guerra, a experiência da religião se impondo sobre um povoado, a experiência sobre a polarização política que vai motivar guerras civis, né? E aí tem paralelo com guerras que realmente aconteceram no caso aí da Colômbia. E por que a guerra? O que a guerra significa? Ela significa lutar realmente por um propósito? Ou esse propósito se esvazia? Gente, tanta coisa sobre a experiência da luta, inclusive sindical, quando a lógica de trabalho passa a ser imposta por países, e aí, inclusive estadunidenses, sobre como os meios de comunicação, transporte vão se modificando, como a experiência humana, né, de olhar para si e se, inclusive, elevar da condição de humano perante aos seus pares acontece. Os amores proibidos, os amores permitidos. Pessoal, esse é um livro que fala sobre... parece que ele fala sobre tudo, mas ele fala essencialmente sobre nós. E qual o lugar da solidão nessa experiência humana? Belíssima. Obrigada, Gabriel Garcia Marques. Um livro longo, talvez não tenha aí te dito muito sobre o livro, mas talvez mais sobre a minha experiência lendo o livro. Mas o meu intuito é tentar te convencer a embarcar nessa jornada em busca de compreender Macondo e essa família tão perspicaz e todo o destino que ela carrega. E será, a pergunta para finalizar será que o destino da família Buendia e todo esse possível, sei lá o termo para usar, um karma que ela carrega é restrita a ela? Não sei. Vamos saber aí. Cada um de nós vai poder saber olhando para a sua trajetória, para a trajetória dos seus. E esse livro aqui, pessoal, é um livro mágico e que nos alerta para ver a magia que mora na nossa vida, na nossa sociedade, nas nossas famílias. E é isso. Espero que vocês estejam aí me assistindo com o peixinho dourado de vocês aí do lado, ou não. Um grande abraço. Até a próxima. Parabéns aí. Caramba, quem sou eu para dar parabéns, né? Para Gabriel Garcia Marques e Eric Nepomuceno, mas, pô, obrigado. Na verdade, a palavra para finalizar é obrigado por nos oferecer tamanha beleza, tamanha inspiração. Espero que você se inspire. Até a próxima, pessoal. Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão.